Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos, trazendo aqui mais um corte pra gente analisar a respeito da repercussão da mídia. A mídia que se rendeu ao Verdão após tantos jogos fora de casa que o Palmeiras não perde. Palmeiras que é o primeiro classificado para as oitavas de final da Libertadores 2025. Verdão tá embalado, segue a todo vapor. E vamos ver o que a mídia aqui tá falando sobre o Palmeiras. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like também e comenta aqui o que você tá achando dessa fase do Verdão, beleza? E é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos ouvir o que disse o Abel Ferreira sobre essa vitória, mais uma do Palmeiras, só para variar. Olha, acho que entramos muito bem no jogo. Conseguimos, através da circulação de bola, encontrar espaços no corredor. Criamos oportunidades, fizemos um golo, podíamos, mesmo na primeira parte, vir para o intervalo com um placar mais alargado, 2-0, por exemplo. Acho que conseguimos, sem bola, tapar os caminhos do Cerro Porteño e o que conseguiram foi escanteios, corners. E depois, na segunda parte, a toada foi muito igual. O Palmeiras a controlar o jogo, o Palmeiras a criar. Eu acho que se tivesse, para além daquilo tudo de bom que foi feito, se tivesse que apontar algo a melhorar, era nós podermos ter feito 2-0 mais cedo. Em relação à classificação e aos planos que nós temos que fazer, nós temos que continuar não dá para tirar o pé do acelerador. É continuar com o acelerador a fundo, continuar com preparar a equipa, rodar os jogadores que tivemos que rodar. E, acima de tudo, é continuar nesta cena. Nós queremos continuar com o hábito de ganhar e, quando não der para ganhar, ter a capacidade de resiliência e dar uma resposta no jogo seguinte. E é isso que vamos continuar a fazer, independentemente de se já passamos ou não. Ainda faltam mais 2 jogos e vamos preparar um de cada vez, e o próximo é já daqui a 3 dias e temos que o preparar porque não há outra forma. Seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, jogamos para ganhar. Se vamos ganhar, não sei. Vamos perder? Vamos. Muito. Porque não há nenhuma equipa que ganhe sempre. Aliás, são mais vezes as derrotas do que as vitórias quando chegas ao fim. Muito bem, tá aí o Abel falando, vamos jogar para ganhar sempre, não vai tirar o pé não. O que já deixa todo mundo com barbas e molhos. Se o Palmeiras resolver ganhar todo mundo assim, em agosto vai ter ganhado tudo já. Massa! Tem um Mundial. Tem um Mundial no caminho, pois é. Massa, espetacular os números do Palmeiras na temporada. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer uma comparação do Flamengo e o Palmeiras. Porque o Palmeiras tem sido assim e o Flamengo não. Mas quero ouvir você sobre as suas impressões do estádio, inclusive sobre essa vitória do Palmeiras, só para variar. Mais uma vitória do Palmeiras, campanha irrepreensível. E eu tô curioso também, se puder, Massa, o extracampo, como estavam as arquibancadas, encheção de saco, pressão, lance do racismo. Eu fiquei curioso para saber como que o estádio reagiu ali, aos jogadores e tal. Vamos lá, vou começar pelo final aí do Vessa. Muito palmeirense borracho que não pôde entrar no estádio, cara. Não pode beber antes do jogo. Tem 20 aqui anos no essa Paraguai. lei, é brincadeira também os caras. Paraguai, né? Tem Os caras moram aonde? Os caras e aí não sabem, toda hora se fala disso. Do Paraguai, é. Pois é, eu cheguei lá e os caras, Massa, ajuda nós pra entrar. E eu falei, faz o 4 aí. Parecia um 18. Eu falei, não tem condição, mano. Como é que eu vou ajudar? Tinha uns 3, 4 Arnaldo ali na porta. Eu falei, tá, filho, tá tudo borracho e tal, não tem como entrar. Aí, bom, entrei, tinha 1.800 ingressos vendidos, capacidade total para a torcida do Palmeiras, todos vendidos, né? Tem 2 andares ali o espaço do Palmeiras, a Mancha ficou embaixo e as outras torcidas em cima e tal. Infelizmente, os atos racistas voltaram. Teve um sujeito que pôs uma camisa com um macaco e ele ficava mostrando a camisa assim para o torcedor do Palmeiras. Isso me chamou a atenção porque eu estava formando uma opinião de tanto conversar com as pessoas aqui, de que olha, isso não é um ato racista, isso não as pessoas falando, as pessoas aqui, a gente faz para tirar sarro, é uma brincadeira e tal. Mas quando aquela ação da Conmebol, antes do jogo começar, juntando as duas equipes, faz uma ação contra o racismo, e o estádio em peso vaiar,
você chega à conclusão que isso é institucional, que isso está dentro e que os caras sabem o que estão fazendo, né? Então, eu fiquei realmente muito impactado com isso. Foram gestos isolados, são 2 ou 3 pessoas, no universo aí de 25 mil pessoas, né? O estádio não estava pulsando, o Cerro perdeu sábado para o Olímpia, o estádio estava lotado, fez 1-0, tomou um empate, a virada aos 46 do segundo tempo. Então não estava, tinha 25, talvez 26 mil torcedores, cabe 45 no estádio, né? Se chegou a 30, foi muito. E de arquibancada foi super tranquilo. Só um alerta que eu faço às autoridades paraguaias, cara. Você não pode trancar um portão que é a única saída das pessoas. Então, eu tinha live para fazer no meu canal e não podia ficar até o final. Tem um amigo brasileiro que mora aqui, que é o Márcio Santos, nome de craque, e ele conhece todo mundo, conhece os comissários e tal, e ele pediu uma exceção, porque a gente pudesse sair faltando 5 minutos para o jogo acabar, que era para dar tempo de eu chegar aqui e fazer a minha live. Bom, quando nós fomos para o portão, ele estava trancado, com cadeado, gente. Quer dizer, se acontece uma tragédia, um problema, uma briga, você não tem para onde sair. Isso pode acontecer, né? Isso é uma falha gravíssima de segurança. Quando eu vi aquilo, eu fiquei preocupado. Falei, cara, se uma fagulha aqui tem um problema, você vai ficar aqui trancado sem ter para onde sair. Então, esses detalhes à parte, esse alerta que eu faço. O jogo, o Palmeiras começa bem os primeiros 10 minutos. Esse menino Alan realmente é um jogador com muita capacidade. O Abel ontem, o Felipe Anderson não viajou, ele montou o time com o Giai, com o Fux e o Gomes, né? Gomes e Fux, e o Vanderlan como Alan, ele poupou o Piquerez não entrou no jogo. Esses detalhes são importantes, né? Ele está fazendo a gestão do elenco. Começa com o Evangelista, Martínez e Estevão, Facundo que não para, sei lá, acho que é o 89º jogo dele seguido, o Vitor Roque e o Estevão. Esses primeiros 10 minutos o Palmeiras ameaçou ter um controle, ter um domínio, mas depois foi perdendo, foi errando muitos passes e o jogo ficou igual e ruim, tá? Não ficou bom não. Ficou ruim, ficou ali, o Cerro também não criava muita coisa, né? Não conseguia chegar no primeiro tempo, até que rolou aquele lance do Evangelista, a falta, ele bateu rápido e o Estevão fez 1-0. Isso trouxe tranquilidade para o time, e o segundo gol não saiu, porque, pô, esse gol aí, se o Barcelona tivesse pago ao Palmeiras 150 milhões de euros, de reais, sei lá esse gol não pode perder, nem eu acho que perderia, certo? Eu perderia esse gol. Ele parou ali na frente e foi muito mal no lance. E olha o detalhe que interessante. Foi logo depois desse lance, acabou o jogo, primeiro tempo, e a saída para o vestiário do Palmeiras era perto da torcida. E a torcida do Palmeiras apoiou, Vitor Roque, e o Estevão estava saindo com ele. E o Estevão viu o movimento da torcida, olhou para a torcida, conversou alguma coisa com ele, e mesmo assim ele não olhou para a torcida, desceu de cabeça baixa. E o Vitor Roque sentiu esse gol que ele perdeu. Sentiu. O segundo tempo dele foi pior. Ele estava muito acelerado ou ele estava muito atrasado nos lances para poder estar perto dos companheiros dele. O Paulinho entrou, vocês podem pegar os minutos. O Paulinho está liberado para jogar 35 minutos. Então, ainda em mais 2 ou 3 jogos, ele vai entrar no decorrer do jogo. O Paulinho teve uma fratura por estresse, porém, a gente precisa entender por que a fratura aconteceu. Ela aconteceu porque tem uma doença, uma membrana que envolve o osso. Popularmente as pessoas chamam de canelite, que é uma inflamação nessa membrana, e isso foi crescendo até gerar a fratura por estresse. O Paulinho, se não cuidar bem dele, lá na frente ele pode ter novamente essa contusão. Então, o Palmeiras está tomando todo o cuidado
para que ele se recupere 100% e vá ganhando a forma física. A gente está vendo o lance dele aí, uma bola, não fez o gol por pouco, né? Um jogador muito diferente. E o segundo tempo, o Cerro emendou uma pressão, esses dois lances são os principais, um chute na trave, depois uma bola de cabeça na trave, e no final o Vitor Roque fez 2-0. Foi um jogo de controle e tranquilo, gente, tranquilo, você não vê, deu para rodar o elenco, Evangelista e Fux saíram no primeiro tempo por causa de cartão amarelo, o Piquerez não jogou, entrou o Mike para ganhar ritmo, certo? Então foi um jogo de controle, o Veiga também entrou no final, para ganhar um pouco de. Para que o elenco esteja inteiro para os próximos jogos. Muito bem, falei que eu ia fazer uma comparação Palmeiras e Flamengo, então vamos colocar na tela aí, por que fazer uma comparação Palmeiras e Flamengo? Porque são os dois poderosos do futebol brasileiro em momentos completamente diferentes, né? O Palmeiras aí, como eu falei, já classificado, tranquilão, rodando elenco, não sei o quê, e o Flamengo meio embananado. Vamos colocar na tela aí, Foram 28 jogos os dois times. É que tá, né? A diferença de vitórias. São 18 vitórias do Palmeiras, 17 do Flamengo. 7 empates, 3 derrotas do Flamengo, 4 3 derrotas do Palmeiras, 4 do Flamengo. Essas 4 eu achei que eram 3, na verdade, né? As derrotas do Flamengo. Vamos tentar lembrar aqui. A contra o Central Córdoba, foi uma das derrotas. Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, a outra. E nessa temporada teve mais derrotas. O pessoal da produção aqui vai me lembrar. 72,6% de aproveitamento do Palmeiras, 69% do Flamengo. 43 gols marcados contra 53. O Flamengo até faz mais gols. 18 gols sofridos contra 15. Então, aí os números. Título estadual para o Flamengo e vice para o Palmeiras. Para o Palmeiras. Mas lembrando que o Palmeiras, para mim, tem jogos muito mais complicados do que o do Flamengo. O Paulista é muito mais difícil do que o Carioca e a Copa do Brasil também. O jogo do Ceará é mais difícil do que... Botafogo é Paraíba neutro. São Luís do Maranhão, né? Verdade. E começo do Brasileiro, enfim, eles estão... Acho que o Flamengo ainda não pegou o Clássico, né? Não, pegou o Vasco, perdão. E o Palmeiras pegou o Corinthians. Aí tá mais ou menos parelho ali. Em Brasileiro, eu acho que não tá tão discrepante, mas o estadual e a Copa do Brasil, até a Liberta, me parece o Palmeiras também um grupo mais... Eu acho que o que tem aí, para começar, a diferença na comparação entre os dois são os treinadores, olha lá. Tem um ali que tá não sei quantas temporadas, tem um que é recém-chegado, né? Tem uma diferença muito grande de comando, né? E acho que isso se reflete nas decisões ao longo da temporada, priorização ou não. Se você reparar, o Massa citou, e ele tem razão, o Abel já está na segunda etapa de rodízio do time, né? Uma foi feita de uma forma no estadual e agora de uma outra forma. E tem uma questão, para mim, uma diferença bastante significativa em termos de elenco, de característica de elenco. O Palmeiras pode rodar sem perder a qualidade. O Flamengo, eu não sei. E se o Flamengo não entender essa questão que vários outros times já entenderam da energia na temporada, a cada jogo, da juventude, da mescla, ele está roubado. Então, o Alan jogar hoje, ou jogar ontem contra o Cerro, tem uma explicação, né? Não só tática, né? E assim por diante, né? Eu acho que a formação do elenco do Palmeiras é uma formação que, além da qualidade, ela preserva, como quase sempre, a energia, a juventude e o vigor. E essa é uma temporada de resistência, não é uma temporada de brilhantismo. E o Palmeiras sabe jogar desta forma, com essas cartas, há muito tempo, né? O Flamengo vai ter que aprender a jogar dessa forma nessa temporada, senão não adianta ter o Pedro Arrascaeta e o Gerson. Eu acho que essa é uma distinção importante que o Flamengo ainda... Mas, Arnaldo... Pode falar. Eu vou te ajudar aqui. A sua camisa cabe no Massa? Não. Não cabe. Aí é questão de característica. Você disse uma coisa fundamental. O Flamengo vai ter que aprender a comer grama e correr atrás do adversário o tempo todo. Gente, impressiona a forma como o Palmeiras marca. Para mim, esse é o grande achado do time.
Agora, esses jogadores do Flamengo têm essa característica. Me parece que seria colocar a sua camisa nesse corpinho que Deus me deu. Não cabe. Essa é uma coisa que a gente pode prestar atenção. Então, mas aí que tá. O Palmeiras, do papel, poderia ser o Palmeiras do Rafael Veiga, do Estevão, do Vitor Roque e do Paulinho. Por que não é? Pode até vir a ser. Por que não é até agora? Sim. Por uma questão de energia, de vigor, O Paulinho tem mais condição hoje de jogar depois de tanto tempo parado ou o Pedro? Quem tem mais condição de jogar? Você entende essa situação? O Pedro Entendo. jogou um pouquinho, jogou outro, agora já vai titular no Mineirão. Como é que o Pedro jogou as 2 últimas partidas? Mal. Tendo que marcar a saída de bola do adversário. O Não. Arrascaeta perdeu o gol do Vitor Roque, foi idêntico. Né? Mas o Vitor Roque, por talvez uma questão de limitação de definição de jogada, da juventude, de escolher não sempre a melhor Da jogada. pressão, né? Da pressão. Então, a que pressão, o Arrascaeta por uma questão possivelmente física. Quando ele chega para finalizar a bola, ele já está numa passada mais... Então, essa situação... Porque, sabe o que acontece, Massa? Eu vejo uma dificuldade muito grande do Flamengo em algumas partidas. Esse jogo não vai ser Gerson, Arrascaeta, Pedro juntos. Vai ser o fulano, vai ser entrar... Sabe quem está fazendo falta no Flamengo? Quem joga todas no Palmeiras? Qual o jogador? Facundo Torres, certo? É o jogador que joga todas no Palmeiras. Ele seria titular... O Estevão é o segundo que mais joga. O Estevão é o segundo que mais joga. Então, mas o Estevão, o craque, tem quantos anos? Né? Ele é um jogador que tem uma... Né? Ele tá na... Né? E o que joga todos, que não estaria em nenhum time do papel, e o técnico não tira, porque ele tem uma função coletiva muito importante... O Facundo tem um similar no elenco do Flamengo, ou poderia ter 2. O Plata, que agora está machucado, ou o Luiz Araújo. Será que eles jogariam num Flamengo ideal, num jogo Flamengo e Palmeiras? Essas mesclas o Felipe Luiz vai ter que fazer, cara. Senão, esse time aí não vai jogar todas. E agora ele vai ter que escolher, porque ele tem o Bahia e tem o LDU para decidir. Minha dúvida é, aos 39 anos, no seu primeiro trabalho, ele vai sacar esses caras? Exatamente o que a gente... são questões que a gente vai ter que perceber o que... Isso. O Abel saca quem ele quiser. Ele sacou um monte de cara importante do clube e não estava nem aí. Atrasou colocar um, vai colocar outro a hora que ele quiser. Falou do Veiga, foi muito importante, foi o mais importante lá atrás, agora ele não vai jogar nessa fase. Né? Então tem uma questão, fora a intimidade com o torneio, essa questão toda, o jogar sempre, a Vera, como o Palmeiras sempre fazendo. Só isso eu dou um desconto, porque o Flamengo joga desde 17. Sim, joga direto. 17, 18, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 25. Mas aí que tá, nesse período todo, teve 2 títulos e vários vexames. Vários vexames. O Palmeiras teve 2 títulos e praticamente vexame nenhum, né? Nessas circunstâncias. Vexame, né? O Flamengo teve... cair para um time ridículo, não, isso não. Isso acho que não. O Gabriel Moreira, ele mandou a sua mensagem na hashtag G4 Band Esportes no Twitter. Ele fala o seguinte, Massa, sabe qual é a grande diferença entre os dois? Tem muitas vezes que o time joga mal e ganha. Às vezes por sorte, sim. Não sempre, mas muitas vezes acontece. Você não está na melhor noite, mas consegue a vitória. O Palmeiras faz isso, o Fla não, só ganha na qualidade. Mas para mim, cara, tem a ver com o modelo de jogo, né? Você não vai ver o Flamengo jogando como o Palmeiras joga. Fez 1-0, se tiver que ficar todo mundo lá atrás, sentado, esperando uma chance para fazer 2 no contra-ataque, vai fazer. Né? A marcação individual, ela de perseguição curta, isso que tem me deixado um pouco mais aliviado, porque perseguição longa é assim, você vai muito longe atrás do cara e abre tudo atrás de você. Então, quando é uma perseguição curta, dá um pouco mais de conforto. Né? É um time forte fisicamente, esse Giai, cara, é o Giai Santos, pelo amor de Deus, joga demais. O que está acontecendo com o Giai? É muito forte, cara, ele não perde uma bola, uma dividida, né? Está crescendo muito, então é um time muito forte, passa muito pelo que o Arnaldo falou, é muito forte fisicamente, são jogadores fortes,
que marcam demais. Para mim, a mudança do Palmeiras deste ano para o ano passado primeiro, a gente nota, ontem eu pude vê-los, né, não falei com eles em respeito à assessoria do clube, né, mas aquele brilho no olhar, aquela integração, jogadores sempre juntos ali no hotel, cara, isso me faz muito lembrar o Todos Somos Um, completamente diferente do ano passado. Você percebe, inclusive pela comemoração, pelos vídeos da TV Palmeiras, solidariedade dos atletas, inclusive aqueles que acabaram de chegar. Isso era uma preocupação no início do ano, porque o Palmeiras tinha uma preocupação de como os jogadores novos, e são muitos, iriam se integrar com essa questão do Palmeiras jogar, e o cara que entra, entra, e o que sai, sai, e não tem vaidade, né? Essa era uma preocupação da comissão técnica e dos dirigentes do Palmeiras. E isso aos poucos foi acontecendo. O Evangelista falou sobre isso depois do jogo ontem. Eu estou surpreso, porque aqui quem entra, entra, e quem sai, sai, sem drama, né? Sem gritaria, sem bico, sem isso, sem aquilo. Então, isso você percebe, é perceptível, né? É uma coisa que você nota. Há um sentimento dentro do clube, de novo, de que o Todos Somos Um está de volta, da porta para dentro. Aí, porta para fora, a gente vai ter que ver ingresso, jogo de São Paulo, jogo no Allianz, é outra questão. E o Flamengo tem uma coisa que permeia o Flamengo, que é o Jorge Jesus. Enquanto o Flamengo não tiver o Jorge Jesus de volta, e ele eventualmente não fizer uma campanha tão brilhante como ele fez lá atrás, o Flamengo não vai se livrar disso. Não tem jeito. Parece uma assombração. Então agora o Felipe já não presta, é muito novo, tomou um nó tático do Jardim, né, do treinador lá do Cruzeiro, agora fez escolhas erradas. A forma como o Flamengo lida com o Bruno Henrique, ela é equivocada. O Bruno Henrique não tinha que estar em campo. O Bruno Henrique tinha que ter sido preservado, para não dizer afastado, porque ele caiu muito, sabe? Então, ainda tem dentro do clube aquele passa a mão na cabeça, sabe? Ah, vem cá, vamos lá, não sei o quê, aqui é Flamengo, pá. E isso não acontece no Palmeiras, meu irmão. Não acontece. Entende? Então, acho que essa que é a grande diferença. O Leonardo Santos fala aqui, o que eu prefiro vendo o Flamengo do jeito que... Eu prefiro o Flamengo perdendo do jeito que gostamos de jogar do que ganhar do jeito que o Arnaldo vê futebol, entendeu, Vessa? Eu prefiro sempre ganhar, cara. Sim. Eu não acho que tem essa... E essa situação que o Palmeiras vence, mesmo quando joga mal, é uma virtude, não é um defeito. Sim. Agora, Vessa... E acho que não é só... Mas assim, o jogar mal sempre entre aspas. Eu acho que o Palmeiras não fez uma partida brilhante no Paraguai, longe disso. O Abel falou, faltou fazer o segundo gol, faltavam 5 minutos, ele tomou 2 bolas na trave em sequência, poderia ter saído o empate, né? Assim como o gol do Vitor Roque perdido fez falta ao Palmeiras, o gol do Arrascaeta perdido fez falta ao Flamengo. Agora, tem uma questão, o Palmeiras tem, ele tem individualidade como o Flamengo tem. O gol do Estevão é um gol qualquer, de uma pessoa qualquer? Não é, né? Uhum. Tem a inteligência do Evangelista, que bate rápido a falta, mas a finalização do Estevão não é de um jogador qualquer. E tem um repertório interessante para quando a coisa está difícil. É o gol da bola parada, é o gol do escanteio, é o gol da falta, isso tudo gera ponto, gera tranquilidade, gera situação, né? Palmeiras sim, hein? Tá muito bem hoje, vai muito bem, obrigada. 100% de aproveitamento na Libertadores, é o único time com 100%, com 12 pontos até agora. Uma invencibilidade fora de casa impressionante, 19 jogos de invencibilidade. E aí a gente já tá vendo os lances dessa vitória sobre o Cerro Porteño por 2-0. O primeiro tempo que não foi tão fácil, um pouco truncado, amarrado ali. Não foi um primeiro tempo brilhante do Palmeiras, mas depois apareceu o talento do Estevão para marcar um golaço. E o Vitor Roque, que se redimiu depois de perder um gol feito. Não é esse o lance, não. Daqui a pouco a gente vai acompanhando os lances aí. PVC, como é que você viu essa partida do Palmeiras? Você gostou? Eu acho que o Palmeiras foi muito seguro. Esse jogo era muito difícil porque é um jogo da hostilidade. Não perca de vista que esse jogo era do rescaldo da crise do racismo na Conmebol.
né, dos casos absurdos de racismo que a Conmebol permitiu e tentou dizer que estava punindo. Ia ter hostilidade e teve. E teve manifestação racista nas arquibancadas de Alaola. Eu acho, assim como eu falei agora há pouco, vou repetir em relação ao Cerro Porteño. Eu não quero tratar o Cerro Porteño como uma entidade racista. Mas a torcida do Cerro Porteño teve gente racista. Como tem gente racista em outras torcidas. Mas o fato é que o jogo levava este clima para lá. Ai, PVC, te interrompi só porque passou o lance do Vitor Roque ali. O gol de Flaco Lopes que ele perdeu. Que ele poderia ter tocado para o Estevão, ele dá uma escorregada e perde um gol inacreditável. Pode seguir, PVC. Agora, eu acho que você olhando o jogo... O gol do Estevão, agora golaço. te de novo, porque foi um golaço. E como o Lucas Evangelista foi esperto, hein? Mas foi rápido demais, já cobrou a falta, tocou para o Estevão. E olha o que ele acerta, hein? Que bola que ele acerta, que jogada do Estevão junto com o Evangelista. O que eu acho é que neste momento da temporada, você olha para um jogo desse, duro, e você olha para o jogo e fala, o Palmeiras está paciente, o Palmeiras está sem ansiedade, o Palmeiras vai fazer 1-0 daqui a pouco. E aí vai e faz. É o que está acontecendo. Não vai ser assim a vida inteira, não. Não vai ser assim. Não é porque o Palmeiras está ganhando, tem 19 jogos de invencibilidade como visitante em maio, que vai ser campeão em dezembro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o Palmeiras está muito seguro. E é diferente do Allianz Parque. Isso é uma teoria. Na minha cabeça, o que está acontecendo diferente no Allianz Parque é que a crise com a torcida de novembro a março criou uma ansiedade do time de resolver mais rápido. E nos jogos como o de ontem, você olha para o time e fala assim, cara, tem uma tranquilidade de trabalhar a bola. Não, daqui a pouco vai sair o gol. E sai. É aquele Palmeiras cascudo que a gente via do Abel antes, né? Uma força mental forte que você imaginava que o gol ia sair a qualquer momento. Já inclusive falei isso ontem, mas acho que o Palmeiras realmente está recuperando essa força mental, essa solidez que tinha anteriormente com o Abel. Tem que resolver no Allianz. E aí tem que resolver no Allianz, né? Fora de casa tá tudo lindo. 19 jogos invicto, 16 vitórias. É impressionante. Agora, PVC, vamos falar sobre um personagem importante desse jogo aí, Vitor Roque? Primeiro, o gol que ele perdeu, né? Foi impressionante como ele perdeu aquele gol. Ele tropeça, ele titubeia, ele tá inseguro. O que você achou que acontece ali? Ele toma a decisão errada porque ele poderia ter tocado pro Estevão. Qual foi o erro? Ele ficou indeciso. Ele não sabia se ele driblava ou se ele finalizava. E ele ainda dá uma tropeçada antes. Aí ele demora para decidir, tropeça e chuta em cima do Arias. Me lembrou muito, eu sei que é injusto, porque o Lopes vem de crescimento, é artilheiro do time do Palmeiras no ano passado, é o artilheiro do Palmeiras desta temporada, mas o Lopes, eu comentei assim o gol contra o Bolívar, lá em La Paz, que eu estava no estádio, e comentando o jogo, eu disse, se fosse no Allianz Parque, seria a jogada, aquela do gol do Estevão, que o Lopes carrega, entrega para o Facundo dá para o Estevão e sai o gol. Se fosse no Allianz Parque, você tinha o estádio inteiro com frio na espinha, perguntando que horas ele vai errar. E ele não errou, ele acertou. Aí contra o Vasco, ele faz uma jogada parecida em Brasília, e você pergunta que hora que ele vai errar. E ele chuta para fora e você fala, agora que ele errou. E o Vitor Roque foi muito parecido com isso. Só que depois ele faz um gol de Edmundo em 94. E o quanto esse gol foi importante? Porque por mais que ele tenha quebrado o jejum dele, ele já tinha marcado o primeiro gol dele depois de 12 jogos, então aquilo já dá um alívio grande para ele diante de toda a pressão que ele vinha sofrendo por ainda não ter balançado as redes. E ele mesmo fala, né, na saída de campo, que foi um alívio marcar aquele gol. Mas ainda assim, ontem, durante a partida, parecia que ele estava inseguro em alguns momentos e esse lance que ele perde o gol, para mim, é um indício disso. Mas aí, quando ele marca o gol, parece que realmente era um momento importante. E até depois dos jogadores, o Abel, né, esteve ao lado dele, o próprio Evangelista também falou que no vestiário eles prestaram muito apoio ao Vitor Roque ali depois desse lance. Então, parecia que ele estava precisando mesmo de um reforço, assim, desse carinho, dessa motivação para ele seguir o caminho dele e fazer uma boa partida depois, fazer um gol depois. Uma coisa que eu sempre lembro, eu estou comparando com gols que o Edmundo fez. O Edmundo fez um gol contra o Internacional em 94, que ele passa por todo mundo, segura na trave e põe a bola para dentro do gol.
Por isso que eu lembrei do gol do Vitor Roque e comparei com o Edmundo em 94 por causa de um Palmeiras e Inter que aconteceu naquela época. E do Flaco Lopes porque ele perde o gol. A gente tem uma mania de falar às vezes que jogadores como o Ronaldo, como o Romário não perdiam gol e o Abel disse na coletiva no domingo, o Neymar não perdia, não falhava, o Ronaldo não falhava. Brasil 0, Itália 0, você era muito garota naquela época, certo? Se é que você tinha nascido. Mas você já viu várias vezes os melhores momentos da final da Copa do Mundo em 94. Sim. Qual é o gol perdido do Brasil que você se lembra? Do Romário abraçando a trave. Aquele gol é um gol fácil de perder? Romário não perdia gol? Não. É um gol que não dá para perder. Romário não perdia gol? Perdia. Então, assim, aí eu vou avalizar o que o Abel disse no domingo. É pro Vitor Roque perder um gol daquele? Não, claro que não. Agora, você contextualiza que é o jogador mais caro da história do Brasil, que chegou com a pressão e passou 12 jogos sem fazer gol. Aí ele faz o gol e descarrega. Beleza. Jogo seguinte ele sai frente a frente com o goleiro e fala: e agora? Agora eu tenho que fazer o gol. Agora eu tenho que fazer o gol. Agora eu tenho que fazer o gol. E ele não conseguiu lidar com a pressão dele saber que ele tem que fazer o gol. Ele não podia perder aquele gol. Imagina a cabeça dele quando ele perde aquele gol. Mas é verdade que os grandes artilheiros da história do Brasil não perderam gol? Olha o Romário contra o Paluca em 94. O Romário tanto perdia gol que ficou famoso que ele fazia assim quando perdia gol. Ele fazia o sinal da... Quantas vezes a gente viu o Romário fazendo o sinal da cruz? E quantas vezes ele fazia o sinal da cruz? Quando ele comemorava o gol, ele fazia assim. Então, se ele fazia o sinal da cruz, é porque ele tinha perdido. A imagem ficou consagrada por quê? Porque ele perdeu o gol também. E a gente tem essa imagem do Romário, né? O cara, o baixinho que não erra. E era genial. O Romário é um gênio. Não está aqui discutindo. Ninguém está aqui discutindo o Romário, o jogador. Era um gênio. Mas ele perdia gol. Aliás, PVC, falando em gols em Vitor Roque, a sua prancheta é sobre Vitor Roque? É por um detalhe também do que eu estou ouvindo as pessoas dizerem assim. Agora, a moda agora é dizer assim: o Vitor Roque não é centroavante. Não ouvi isso em programa de televisão, não, mas eu ouvi na rua. Vamos ver a diferença do Vitor Roque e do Lopes. Atacando para cá, o Everton está lá no fundo. O Lopes está aqui na frente. O Lopes joga nesse círculo. Né? Ele joga num círculo. O Palmeiras tem atacado com 5, a gente já mostrou isso muitas vezes, que faz um 3-2-5. Tem variação, a tática não é estática, mas o Lopes joga nesse círculo. Ele sai nessa direção, nesses dois círculos. Então o centroavante é isso aqui? Tipo, o centroavante é só Serginho Chulapa. É só o Nunes, artilheiro das decisões. É só o Washington do Fluminense. Não. Roberto Dinamite era centroavante e saía da área. A área de atuação do Vitor Roque é diferente. A maneira como o time se comporta em relação ao Lopes é diferente da maneira como o time se comporta em relação ao Vitor Roque. Em relação ao passe, onde vai sair, onde você vai procurar. Você vai fazer o lançamento para a área e vai ter o centroavante lá dentro. O Vitor Roque, na tela seguinte, você vai ver que ele escapa muito mais para os lados. Aí as pessoas vão dizer: então ele não é centroavante. Claro que ele é centroavante. O Vitor Roque vai jogar daqui, dessa posição de tal número 9, para o lado direito, para o lado esquerdo, para dentro. O gol que ele faz, ele vem pela ponta esquerda, como se fosse um ponta, invade a área, tira o goleiro, vem para a marca do pênalti, finaliza. O Careca jogava como? O Careca era centroavante e o Serginho Chulapa era centroavante. Pega os vídeos para ver. Vê se eles são iguais. Os dois vestiam a camisa 9, era igual. Os dois eram centroavantes? Eram. Eram características iguais? Não. O Vitor Roque é um centroavante de muito mais movimentação. Ele vai abrir espaço, o que significa que o time muda com ele. Porque o passe vai sair em outra direção. Você vai procurar o centroavante de outra maneira. Um dos grandes centroavantes da história do futebol, que seu pai há de te contar, sua mãe, era o Reinaldo. O Reinaldo era um centroavante tipo Serginho Chulapa? Claro que não. Dominava, refinava, dava passe, saía da área, arrastava zagueiro, abria para o lado esquerdo, abria para o lado direito, finalizava de pé esquerdo, de cavadinha, de pancada, de todo tipo de jeito. Era muito... O Vitor Roque é mais jogador do que o Lopes. Não significa que o Lopes não tenha utilidade, claro que tem, mas é outra característica. O Vitor Roque é um centroavante de movimento.
E de explosão, de força física, o que é ótimo para o grupo, né? É bom para o Abel ter opções diferentes, Claro. para momentos diferentes do jogo e também para adversários diferentes. É, pessoal, a gente viu aí a repercussão da mídia, né? O pessoal do G4 lá, Band Sports, com a análise do Massa e também do Arnaldo, do Tirone e também do Vessa, né? Falando sobre o Palmeiras aí. Palmeiras que tá 19 jogos sem perder fora de casa. São 16 vitórias e 3 empates. Isso é, mano, surreal. Palmeiras está inapelável jogando fora de casa. E agora o jogo é contra o São Paulo, né? Brasileirão, vira a chave. Enfrentar o São Paulo no domingo. O jogo é lá na Arena Barueri. Ingresso barato, a torcida vai estar em peso, com certeza vai lotar. O ingresso tá barato, pelo menos a diretoria fez uma. R$20 o ingresso mais barato, R$70 o mais caro. E é isso, família. Esperamos que o Verdão consiga jogar tão bem dentro de casa quanto tem jogado fora, né? Se às vezes não joga tão bem quanto o pessoal diz aí, pelo menos tá ganhando. E, cara, eu vejo que o Palmeiras fez bons jogos fora de casa assim, viu? Não é só jogar assim na retranca, jogar pra fazer o gol no contra-ataque, achar uma bola, não. Muito pelo contrário, o Palmeiras tem jogado bem sim em alguns jogos. Inclusive jogou bem contra o Ceará, jogou bem contra o Internacional, jogou bem contra o Fortaleza. E é isso, família. Contra o Bolívar na altitude, pô, que jogo foi aquele? Sensacional. Ontem realmente o jogo não foi assim dos melhores. Foi um jogo bem mais amarrado, bem mais chato, né? Convenhamos, o primeiro tempo foi chato. Segundo tempo, com a entrada do Paulinho, joga muita bola aquele Paulinho. Pelo amor de Deus. O Paulinho deu uma dinâmica da hora ali no ataque. Enfim. Mike voltou. Rafael Veiga voltou a atuar também por poucos minutos, mas é bom pra retomar, né? Essa noção, essa condição física, enfim. Essas foram as notícias de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, deixa o seu like e comenta aqui o que você acha. O Palmeiras tem jogado melhor fora de casa do que dentro de casa? E o Palmeiras tem jogado só na retranca, só no contra-ataque ou não? Comenta aqui o que vocês acham. E o Vitor Roque? O Vitor Roque é realmente esse jogador aí de 25 milhões de euros? Já ouvi dizendo aí, pessoas aí falando que nós temos um novo Rony. Pô, pelo amor de Deus, cara, os caras, vocês viajam, rapaziada. Mas comenta aqui a opinião de vocês. Quero saber o que vocês acham. Vitor Roque é um bom jogador realmente ou só tá enganando? Comenta aqui, quero saber, beleza? É isso. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Bande palestras, porque é louco. É nóis.